de alguma forma, para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. É o que está expresso no Código Penal. Então, ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos descritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Ministro Dani, porque se não fosse assim, não existiria mandante de homicídio, né? Exatamente, exatamente. Ele é apenas o autor material, né? Exatamente. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E, por isso, eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência. Farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre 5-0, Rodrigues Zanin, então, Ramagem, também vota para aceitar a denúncia e tornar Bolsonaro e os demais réus. Então, estamos com um placar de 5-0. Foi por unanimidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Para quem está conosco na TV, o intervalo muito rápido, a transmissão segue pelo YouTube. Nós temos do voto do relator. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos os servidores e colaboradores envolvidos na organização destas últimas sessões. Deixo de nominar individualmente, mas esse trabalho permitiu que tivéssemos aqui sessões tranquilas para que pudéssemos efetivamente apreciar este caso e proferir os nossos votos, ouvir as sustentações orais e todas as considerações que foram trazidas. Então, com essas considerações, declaro encerrada a sessão. Desejo boa tarde a todos. Então foi isso, 5-0, foi por unanimidade aí. Supremo Tribunal Federal torna o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe e outros crimes neste momento que serão, a partir de agora, analisados e aí julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Os votos foram mais curtos. Alexandre de Moraes fez um voto muito longo e, inclusive, com um vídeo que foi apresentado logo no início do seu voto, com imagens bem fortes relacionadas à violência dos atos do 8 de janeiro e também de outros atos que aconteceram em Brasília. Vamos lá, professor Walter Mairovich, a sua primeira análise, 5-0 no placar do Supremo Tribunal Federal. Zero surpresa, né? Já era esperado. Sim, o Thales e eu já tínhamos anunciado esse placar de 5-0. Por quê? Porque a questão é muito simples. Existem indicativos suficientes, razoáveis de autorias. E, no caso, inúmeras provas existiam. Os crimes existiam, havia materialidade, também um caminhão de provas. A causa é justa, existia justa causa na denúncia, ou seja, a pretensão era razoável, ou se tratava de um ato sem nenhuma prova. Não, existia na pretensão de punir, ela estava toda estribada em documentos, em provas, não era temerária, era uma justa causa exposta com base em documentos. Que tudo isso
vai ser vista, ou seja, a atuação de cada um, as provas, porque tem um ponto principal aí, viu, Fabio? Ô, professor, eu só peço o ponto principal, você segura aí, porque o pessoal da TV está voltando conosco, eu não quero que eles percam a sua análise completa, inclusive, a respeito do fim dessa primeira parte do julgamento. Estamos acompanhando, então, ponto final nessa primeira etapa do julgamento de Bolsonaro e de outros acusados e denunciados aí por tentativa de golpe e outros crimes. Professor Walter Mairovich, queria que o senhor fizesse uma análise para a gente sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o que muda a partir de agora com Bolsonaro se tornando réu. Agora nós vamos ter início ao processo, ao contraditório. Como até um reprovado em exame da OAB sabe, prova do inquérito não confirmada no processo não serve para condenar. Então, agora nós vamos ter o quê? Uma instrução, uma coleta de provas. E o ônus de comprovar será do procurador-geral. Ele vai ter que trazer a juízo sobre o crivo do contraditório, sobre o crivo do debate, o quê? Uma comprovação daquilo que foi apurado na fase pré-processual. Esse é um ponto importantíssimo. Até agora, nós tivemos o quê? Um sinal verde, porque existem suspeitos, autores, a prova é suficiente e a prova da existência do crime e a justa causa. Agora é que virá o principal, a responsabilização, a prova da culpabilidade de cada um.